Então, bom dia aí para todos vocês. Estamos mais uma vez aqui nos encontrando para fazer a meditação do Evangelho de cada dia. Então, nesta terça-feira, dia 21 de julho, pedimos ao Senhor que nos ajude, abra nossa mente e também disponha o nosso coração para aprender as mensagens da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos ainda o capítulo 12, finalizando este capítulo, dos versículos 46 a 50. E o evangelista nos narra um episódio muito curioso, quando Jesus, falando às multidões, como nós temos seguido nesses últimos dias da reflexão do evangelho, Jesus está falando para as multidões, então vem a sua mãe e os seus irmãos e ficam do lado de fora, mas querem falar com Jesus. Então é muito interessante essa passagem do lado de fora para o lado de dentro, que aqui não é apenas uma questão espacial, física, geográfica, mas uma adesão a Jesus, tornar-se discípulo de Jesus. Porque não basta apenas fazer parte da sua família humana. E até nós sabemos, que Maria, a mãe de Jesus, antes de conceber, por obra do Espírito Santo, no seu seio, antes que o Verbo se encarnasse no seu ventre, ela acolheu a palavra de Deus no seu coração. E, portanto, com o seu sim à palavra de Deus, a palavra se encarnou. Então, essa palavra de Jesus no Evangelho de hoje não é um desprezo para com a sua família humana, como diz aqui a sua mãe e os seus irmãos, que nós sabemos que são os seus parentes próximos, seus primos, e por isso não é um desprezo também para esses laços biológicos, físicos, porque Jesus também assumiu a condição humana, a raça humana. Mas Jesus evidencia quais são as razões fundamentais para que, de fato, Maria se tornasse a sua mãe. É fazer a vontade de Deus. E, portanto, é muito claro naquilo que Jesus diz no Evangelho de hoje: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo a mão, mostra os seus discípulos, aqueles que estavam fora e passaram para dentro. E Jesus diz: eis minha mãe, eis meus irmãos. E dá a razão, o motivo: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o ensinamento de Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Queremos fazer parte da sua família? Sim. Queremos ser seus irmãos? Sim. Então, ele nos dá o caminho. Ele nos apresenta o critério. E o critério é fazer a vontade do Pai que está nos céus. E como é que nós conhecemos essa vontade do Pai que está nos céus? Evidentemente que a Escritura, o registro da sua palavra, é uma grande ajuda, mas o encontro com a palavra, que é o próprio Senhor, que é o próprio Jesus, é, por excelência, a grande ajuda que nós temos para conhecer a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, nos comprometermos em colocá-la em prática. E é justamente nesse compromisso de viver a palavra de Deus, de cumprir a sua vontade, que nós vamos nos tornando cada vez mais membros da família de Jesus, membros da família de Cristo. Claro que pertencer a esta família é um dom de Deus. É uma graça que nós recebemos, e recebemos no batismo.
Então, nos tornamos membros da família de Deus, membros do povo de Deus, membros do corpo de Cristo, templos do Espírito Santo, por esta graça que nos foi dada, a graça do batismo. Porém, essa graça precisa frutificar em nós. E esta graça frutifica em nós à medida que nós nos empenhamos, nos comprometemos em crescer no conhecimento da palavra de Deus. E há muitos caminhos que são complementares para que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. A nossa experiência de fé, a nossa fidelidade à meditação constante da palavra de Deus, né? Quanto nos ajuda quando nós, com fidelidade, né, nos colocamos nessa atitude de disponibilidade para escutar a palavra, para meditar a palavra a cada dia, e de um modo muito especial e particular, na própria celebração eucarística dominical. Então, também é uma forma de crescer no conhecimento dessa palavra. A nossa vida em comunidade, né, o nosso empenho, o nosso compromisso pastoral, também vai nos ajudando a discernir qual é a vontade de Deus. Quando nós nos abrimos para acolher o nosso próximo, para ir em direção àqueles que são necessitados, isso também é discernir a vontade de Deus. Deus nos fala, né, no nosso semelhante, e nos fala de um modo também muito particular naqueles que estão na necessidade, no sofrimento. Então, é tudo uma gama de ajudas que nós temos para que, conhecendo a vontade de Deus, crescendo no conhecimento da sua vontade e também nos comprometendo com a realização desta vontade, é que nós vamos, de fato, né, ser reconhecidos como membros dessa família. Jesus inaugura, né, com a sua vinda, Jesus, ao assumir a natureza humana, a se fazer um de nós, e se fez numa família humana. Jesus não está desprezando a família humana. Jesus, como dizíamos, inaugurou um novo critério de pertença ao povo de Deus. No Antigo Testamento, a garantia de pertencer ao povo de Deus era descender de Abraão. Então, ser filho de Abraão. Mas Jesus deixa muito claro que essa fase foi uma fase pedagógica, né? Ou seja, aprendermos, né, na nossa própria família humana, né, a conhecer a vontade de Deus. Certamente muitos de nós, né, fomos orientados, indicados, introduzidos até na vida de fé, no ambiente familiar, no ambiente da nossa família biológica. E isso é uma grande graça. Porém, Jesus nos alerta e nos chama a atenção que precisamos tomar uma decisão, né, ir para dentro da convivência com Ele, né, estarmos nesse relacionamento com Ele e não apenas nos contentarmos em dizer que fazemos parte da família, que fazemos parte da igreja, mas nós devemos crescer sempre mais do conhecimento da vontade de Deus. Então, se no Antigo Testamento o critério de pertença ao povo de Deus era a pertença a uma raça humana, essa descendência, agora não. Agora o horizonte ele se abre, porque é a adesão de fé a Jesus que nos faz membros de sua família. E isso nós fazemos à medida que acolhemos a palavra de Deus, que discernimos a vontade de Deus. Então, isso é muito importante, nós termos essa consciência para não cairmos no comodismo. Como também a nossa pertença à igreja não é simplesmente uma pertença formal. Porque eu fui batizado e vou à missa de vez em quando,
Então, já estou garantindo a minha pertença à família de Jesus. Não, a pertença à família de Jesus é algo dinâmico da nossa vida, exige fidelidade, perseverança, discernimento constante, porque, caso contrário, nós vamos cair nesse comodismo que o povo da antiga aliança também, infelizmente, caiu. Tanto que a grande crítica até que João Batista faz, né, aquelas pessoas que vêm para o batismo, ele diz, não basta dizer somos filhos de Abraão, porque Deus pode tirar dessas pedras filhos de Abraão. Se não demonstrar atitudes de conversão, atitudes de uma verdadeira mudança conforme o Evangelho, então uma pertença formal, uma pertença superficial, isso não nos garante de fato que somos da família de Jesus. O próprio Jesus, quando contou aquela parábola, né, do pobre que estava na porta do rico, né, e que o rico tratou com muita indiferença e o pobre ali necessitando, e depois na eternidade, como é que o rico se dirigia a Abraão, chamando pai Abraão, ou seja, quase que a dizer, mas eu sou membro da sua família, então, né, eu tenho que ser socorrido, tenho que ser ajudado. E continua, e até Abraão vai dizer, filho, né, também o reconhece filho, mas do ponto de vista da descendência humana. Então, para nós, cristãos, não nos é garantida a pertença simplesmente por laços humanos e biológicos, mas, sobretudo, pela adesão de fé. Então, a família de Jesus, de fato, Maria é mãe de Jesus, porque, antes de tudo, ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, que estejamos atentos a conhecer a vontade de Deus, a colocar esta vontade de Deus em prática, como já dissemos, de tantas formas, para assim podermos, de fato, ser reconhecidos como membros dessa família. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Desejo um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.